Olá, pessoal! Estamos aqui para dar continuidade ao nosso diálogo sobre empreendedorismo, reforçando a ideia, né, que nós falamos no último vídeo, que eu pedi para vocês pensarem em empreender como uma solução para um problema, ou seja, atender uma demanda da sua comunidade, do seu bairro, de onde você mora. Qual problema existe e como você pode resolver? Empreender é essa solução. Então, hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo, mas o empreendedorismo é empreendedorismo social, o impacto que ele representa no mundo de um modo geral. Então, empreendedorismo social é quando negócios de impacto, você abre negócios de impacto, e esse impacto social ele vem antes do lucro. É uma iniciativa para resolver problemas reais da comunidade, iniciativas culturais, educacionais e para o meio ambiente. ESG se conecta com tudo isso. O que significa essa sigla, né? Essas 3 letrinhas, ESG. Na verdade, o significado de ESG são palavras em inglês, mas representa como as empresas, projetos e até empreendedores atuam de forma responsável, pensando não só no lucro, mas também nas pessoas e no meio ambiente. E isso vai influenciar na forma como as pessoas tomam decisões, os empresários. Então, é uma sigla que representa essas palavras em inglês, mas traduzida para o português, o E refere-se ao ambiental, o S ao social e o G de governança. E nós vamos agora falar, na prática, o que ESG significa, como responde, né, a uma pergunta que todo mundo deve se fazer. Como eu ganho dinheiro sem prejudicar pessoas, o meio ambiente e o meu futuro? Então, por isso, essas 3 partes importantes. Então, o ambiental é todo o cuidado que a gente tem com o meio ambiente. Exemplos simples que a gente pode falar: reduzir desperdícios, usar os recursos com consciência, cuidar do lixo, se for o caso de embalagens que podem ser recicladas, pensar no impacto ambiental no que diz de estragar rios, né, com os descartes. Então, é um pensar consciente, tanto do empresário como do empreendedor, sobre os recursos, porque os recursos naturais eles não são infinitos. E o social está ligado diretamente às pessoas. Inclui respeito, inclusão, diversidade, condições dignas de trabalho. Parecem coisas óbvias, né? Mas nem sempre é assim. Produzir um impacto positivo na própria comunidade ali onde as pessoas estão trabalhando, que é pagar corretamente um salário, não explorar as pessoas, valorizar o trabalho em equipe, criar soluções para problemas reais, né? E tudo isso respeitando o indivíduo. Quando a gente fala em pessoas, aí a gente está se conectando diretamente com o empreendedorismo social. Então, a gente não pensa só em dinheiro, mas a forma como essas decisões elas são tomadas e como isso vai refletir. Então, quando a gente fala de governança, a gente está falando também de ética, transparência, responsabilidade, cumprimento de regras e leis. A legislação precisa ser cumprida, você gostando ou não, e principalmente honestidade na gestão. Porque muitas pessoas querem ganhar dinheiro enganando os seus clientes. Então, não tem nada a ver com governança enganar. Não fraudar, né, esconder, deixar de pagar algum imposto, ter desorganização financeira, separar dinheiro pessoal do dinheiro do negócio, para evitar que fique aquele negócio meio misterioso, né? Então, governança é evitar dinheiro fácil, não criar atalhos para que ações fraudulentas aconteçam. E o que isso tem? O que isso tudo conecta com empregabilidade? Porque ESG não é só para grandes empresas. Ela começa nas nossas atitudes, no nosso dia a dia. Num jovem que trabalha com responsabilidade, um homem, uma mulher, um ser humano, uma pessoa que vai para uma empresa, ela precisa respeitar a outra, precisa pensar antes de agir, agir com ética. Então, é o mínimo. Isso já é a prática de governança. Então, o mercado de trabalho hoje procura pessoas que são conscientes nesse sentido, que estão engajadas nessa ideia de ESG, que saibam trabalhar em equipe, que têm postura ética, que pensam no impacto das próprias ações e assumem as suas responsabilidades. Então, é muito fácil falar que ESG virou critério de contratação, promoção e crescimento profissional. Agora, o mais difícil
é praticar esses conceitos. Então, qual é a mensagem que eu quero deixar hoje? Não somente para os jovens profissionais, mas para os profissionais que já têm carreira e querem empreender. Empreender não é sobre trabalhar por dinheiro, é sobre como você ganha esse dinheiro e qual o impacto você deixa no mundo. Então, quando a gente fala em empreendedorismo, nós precisamos pensar, sim, em como eu vou tomar decisões conscientes, com ética, com respeito à dignidade do outro e, acima de tudo, trazer de volta essa consciência de que o mundo não gira ao meu redor. Né? Então, não é à toa que nós estamos com esse globo, para a gente entender que nem tudo que a gente quer fazer, a gente pode pensar só em nós mesmos. O mundo precisa ser preservado através das nossas ações, seja no contato direto com pessoas, com profissionais ou com o próprio meio ambiente. Dinheiro fácil, né? Qualquer pessoa, ultimamente, está fazendo jogadas, fazendo truques, infelizmente. Mas o comprometimento hoje que um empreendedor precisa ter é com ESG, e as empresas também querem esse profissional. As empresas querem poder confiar em suas equipes e poder saber que tem pessoas ali preocupadas com o desperdício, com o uso consciente, com o descarte adequadamente dos resíduos. Então, se os profissionais não estão com esse mesmo entendimento, com essa mesma preocupação, acaba entrando em conflitos. Por isso é importante, eu sempre falo, hoje todo mundo fala sobre empresas que escolhem os seus candidatos, mas os candidatos também deveriam procurar as empresas em que vocês pretendem trabalhar. Por quê? É estudando a empresa que você vai ver se ela está coerente com o discurso, se está coerente com essas ideias de preservar, de dar ao trabalhador condições dignas, ou se você quer abrir o seu negócio, você também está pensando em já abrir um negócio sem fazer com que as regras sejam cumpridas, sem cumprir o seu dever social. Então, tudo isso é para se pensar, porque está muito fácil falar, eu sou um empreendedor, mas com palavras bem popular. Empreender é jogar limpo. Você está jogando limpo? Porque quando a gente fala em negócio, a gente fala em lucro, a gente fala em capital, em ganhar dinheiro, em fazer negócios. Isso é óbvio, mas a gente precisa saber que o dinheiro não está acima da ética, não está acima do respeito ao próximo e nem acima dos valores como sociedade. A gente precisa cuidar, sim, do futuro dos nossos filhos, né? Porque se a gente eliminar todos os recursos, não cuidar, deixar as coisas findarem, a gente não só prejudica, de um modo geral, o que a gente tem de recurso natural, mas também compromete o futuro das nossas crianças, porque a qualidade de vida ela vai se tornar precária. Então, empreender é uma atitude que deve ser muito valorizada, porque é você sair da sua zona de conforto e tentar encontrar uma solução que vai te trazer recursos financeiros, mas também pensar em pessoas, em pensar em resultado para a sua comunidade, para o seu entorno e, quem sabe, até um impacto muito maior, um impacto social que vai além das fronteiras. Então, quando você se dedica, eu me dedico a parar, a fazer um vídeo e a trocar com você, principalmente o jovem, que está começando a sua carreira e, infelizmente, tem escutado muitas coisas distorcidas. Então, quando a gente faz essa troca e a gente relembra o que de fato é importante e que tem ficado esquecido sobre ética e valores que não prejudicam o outro, a gente também está pensando como um verdadeiro empreendedor, como um verdadeiro negociador, mas que tem valores, que possui ética. E o principal deles é saber que, para eu ganhar dinheiro, eu não preciso maltratar, eu não preciso negligenciar e nem fraudar. Então, quando você estiver em dúvida sobre o que fazer, pense, será que eu gostaria que fizessem isso comigo? Então, essa pergunta é para todos. Quando você for fazer seus negócios, quando você for procurar soluções para os problemas que você encontrar no seu ambiente de trabalho ou no seu modo de empreender, se lembre dessa pergunta. Eu gostaria que fizessem isso comigo ou por mim? Então, quando a gente pensar em empreender, vamos pensar nessas 3 letrinhas, ESG, porque o verdadeiro comprometimento com você mesmo, em valores que vão agregar e não destruir a sociedade como um todo. Então, fica essa dica, fica aqui mais um episódio para você refletir e compartilhar com quem precisa. Eu te peço para ajudar esse canal a crescer, para ajudar esse conteúdo a chegar em outros lugares, em outras pessoas,
em pessoas que querem empreender e não sabem como fazer, ou que não têm ideia de negócios. Traga-os para esse canal, vamos discutir, vamos colocar em prática. Venha participar do podcast também, dialogando. A sua ideia é importante para nós. Como a gente fala, né? Nós somos admiradores de histórias que inspiram, de ideias que provocam e de diálogos que constroem. Então, você que tem uma história para contar, que está com o seu negócio crescendo, está empreendendo, tem suas dificuldades, sua luta, quer compartilhar. Então, a gente nem sempre precisa aprender e ficar com o aprendizado. Quanto mais a gente compartilha, a gente vai aprendendo cada vez mais. E compartilhar o conhecimento é ampliar as ideias. Então, eu conto com você. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, faça um comentário, coloque um assunto que você queira debater ou ver no nosso podcast. Se apresente para participar do nosso podcast, construir conteúdo de valor, que gera impacto para essa sociedade, que vamos nos tornar pessoas melhores, que vamos conseguir refletir, ser referência para os jovens. Jovem, você pode ser referência para uma nova geração. Você pode compartilhar aquilo que você já sabe com facilidade com uma pessoa de uma outra geração. Então, juntos, podemos potencializar o conhecimento e fazer do nosso país um lugar melhor, um lugar onde todos possam se orgulhar do trabalho que desenvolve. Então, contamos com o seu apoio para ajudar o nosso canal a crescer. E você pode perguntar como? Eu tenho que te enviar algum dinheiro? Não precisa, mas se você quiser, né, vai ser bom, porque nada é de graça, né? Nós temos que fechar com o estúdio, tudo isso, mas principalmente é a sua fala, é compartilhar suas ideias, é se inscrever no canal, entrar nas nossas redes sociais, se inscrever no Instagram, no YouTube, visitar minha página no LinkedIn, compartilhar meus conteúdos, tudo isso você também me ajuda a levar o meu projeto adiante, que é compartilhar conhecimentos, compartilhar ideias e falar sobre o empreendedorismo e o mundo do trabalho. E eu sou profissional de recursos humanos há muitos anos. Então, a gente aprende a conhecer as pessoas, as dificuldades, conhecer quais são os medos dos líderes, o que esses líderes passam, enfrentam no dia a dia. E esse canal, a ideia é apresentar, não é crítica, é apresentar possíveis situações e também ajudar, direcionar, evitar com que a sua carreira ela vá para um caminho que não vá te levar ao sucesso. Porque às vezes o sucesso ele pode custar caro, porque cada pessoa tem a sua percepção de sucesso. Sucesso é muito individual. E muitas pessoas, em busca desse tal sucesso, acabam atravessando o outro, passando por cima, puxando o tapete. E são comportamentos tóxicos, são comportamentos que não valorizam você como ser humano. Pelo contrário, te faz perder respeito, te faz perder a confiabilidade. E são coisas, são sentimentos, são essência do ser, que não deve ser negociado por conta de dinheiro. Dinheiro é importante, mas dinheiro não é tudo na vida de uma pessoa. Então, vamos lutar por ambientes de trabalho mais saudáveis. Vamos cuidar da nossa equipe. Vamos cuidar da nossa saúde mental. Mas eu não posso responder pelo outro. Mas eu posso agir, pensar e fazer aquilo que está ao meu alcance. Então, toda mudança, para ela ser realmente válida, real e fazer sentido, ela tem que começar dentro de cada um. Eu convido você a refletir e te desejo que você ganhe muito dinheiro com o seu talento, com o seu dom, com o seu trabalho e esforço, mas que você possa entender que ganhar dinheiro não significa explorar, não significa driblar a lei, fraudar ou retirar do outro. Significa construir juntos, valorizar, somar, multiplicar, dividir. São conceitos básicos que muitas vezes nós não falamos. Empreender, feedback, network, não é para ser troca apenas de o que ele pode me dar, mas é doar sem querer nada em troca, ou até mesmo que você queira fazer negócios, mas seja com a intenção de parceria, não para ludibriar o outro, ou para apenas ser servido. Quando a gente fala em networking, em compartilhar, em pensar soluções, a gente fala de
dividir e compartilhar. Algo que vai muito além do que apenas ganhar dinheiro, apenas fazer lucro. Dá para ganhar dinheiro, fazer lucro, mas sendo uma pessoa que contribui para um futuro melhor, para uma sociedade melhor e um ambiente de trabalho que todo mundo deseja estar, né? Mas para a gente ter aquele ambiente que a gente tenha prazer de passar boa parte do nosso tempo, a gente precisa compreender esses princípios básicos de ESG, não somente para construir carreira, mas para a vida, como legado, como pensar o futuro das gerações que estão chegando. Um forte abraço, espero você no próximo vídeo e conto com a sua participação, compartilhando, visualizando os nossos conteúdos, compartilhando e fazendo melhores escolhas. Até a próxima terça-feira com mais um episódio do Dialogando. E o nosso programa continua. Semana que vem tem mais. Aguardo vocês.